do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Amém. Fico feliz, irmãos, em fazer parte de uma igreja igual a essa. Deus, pela sua infinita graça e misericórdia nesses anos, Deus ele tem sido algo de maravilhoso, tanto na minha vida quanto na vida da minha família. Irmãos, eu e meus irmãos nascemos no berço do Evangelho, graças a Deus por isso, mas com o passar do tempo a gente quer às vezes seguir o nosso caminho, né? Eu aos 7 anos ia para a igreja com meus pais, mas aí comecei a desandar. Não vou dizer que eu desandei para um mundo de pecado, esse mundo perverso, mas a gente não queria saber. Você vai crescendo, vai vendo que o lado de lá é mais gostoso, né? É bonito, é divertido. E Deus, Ele pensa diferente de nós, né? Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. E Deus, aos meus 15 anos, Deus, Ele me chamou para o Evangelho. Deus, Ele me chamou assim, talvez de uma forma que eu mesmo esperava. Uma certa noite foi um culto, ali foi feito o apelo, eu aceitei, mas fui levando, né? Estou caminhando, e Deus aos poucos foi trabalhando, foi colocando aquela seriedade no meu coração. Minhas irmãs já tinham se convertido também, e fui caminhando, do meu jeito, a juventude, meio avoado, né? Quer achar que é jovem está tudo certo, mas Deus, Ele quando nos chama, quando Ele nos convida ao Evangelho, Ele quer seriedade da nossa parte. Ele quer que nós, assumindo essa responsabilidade, tenhamos uma conduta correta. Uma conduta que talvez para você, muitos enxergam você, principalmente jovens, sou quadrado, se eu não fizer isso, eu vou ser como que desprezado. E eu pensava assim, eu tinha esse receio, esse medo. Mas com o passar do tempo, Deus foi trabalhando, instruído no Evangelho. Chegou certa vez, ali meados dos meus 16 para 17 anos, aquela pessoa que instruiu eu e meus irmãos, junto com a minha mãe, se revoltou contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que, na época, minhas irmãs tinham se casado, 2 delas, ficou eu e mais 2 irmãos meus, mas eles não queriam compromisso com o Evangelho. Então a situação foi apertada para mim, porque meu pai ele queria que de qualquer jeito eu abandonasse o Evangelho, eu largasse, porque Jesus não existia, e aquelas coisas que muitos ateus pregam, talvez se referindo a Deus, ao próprio Cristo, de maneiras que não convém pronunciar aqui. Mas eu, naquela certa fase, eu já tinha convicção do que eu queria. Um jovem entrando ali nos seus, não tinha nem chegado aos 18 anos, não conhecia nada da vida, mas Deus ali como que me chamou para uma conversa e disse para mim, como que Ele dissesse para mim assim: vai chegar um momento que você vai ter que fazer uma escolha. E eu, com o passar dos dias, aquela situação foi ficando difícil, porque por eu não aceitar o que meu pai dizia, mas o que eu acreditava, coisas começaram a acontecer no sentido de eu entrar para tomar um banho e ele desligar a energia do chuveiro. Ele dizia assim: se o Senhor Jesus quiser, ele esquenta água para você tomar banho. Nós estávamos em pleno inverno, esse outono, esse inverno. Quem tomou banho frio aqui antes de sair de casa? Mais gelado mesmo? Pois é, eu no inverno, no verão eu não tomo, imagina no inverno. Se o Senhor Jesus quiser, Ele esquenta a tua comida para você comer. Se o Senhor Jesus quiser, Ele passa a tua roupa para você ir adorar Ele. E foi dias difíceis, irmãos. Foi dias que eu orava. Talvez eu costumo dizer que era a época que eu estava mais perto de Deus. Um adolescente. E contava isso para muitas pessoas. As pessoas ficavam: nossa, mas não tem nada a ver, mas seu pai está doido, não sei o que, aquela coisa. E porque você não sai de casa. E
Eu dizia, não, Deus, Ele está conduzindo tudo. Ele dizia para mim que preferia vir com uma arma na mão roubando do que sair com a Bíblia para ir para a igreja. Ele dizia que era melhor ter um filho criminoso do que ter um filho indo para a igreja. E muitas coisas, agressões físicas, agressões verbais. E ali Deus realmente estava me chamando para uma conversão. Porque eu poderia ter me revoltado, poderia ter me indignado e realmente se dar em tudo, desculpa a palavra, mas foi praticamente 2 anos e meio assim. Controlava minha conta, porque dizia, se você der o dízimo na igreja, você vai ter que dar o dízimo para mim também. Se você der oferta na igreja, você vai ter que dar oferta para mim também. Foi anos difíceis, mas eu ali, irmãos, um jovem, sem experiência praticamente de nada, mas busquei levar o Evangelho a sério. Fazia parte de um grupo de jovens, de 80 jovens, na época, na igreja ali que eu fazia parte. E via muitos jovens, infelizmente, não sou juiz sobre ninguém, mas levando a vida, estilo aquela música que tem aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas eu busquei um compromisso e às vezes eu perguntava a Deus, meu Deus, eu estou procurando fazer as coisas certas, estou procurando caminhar certo, mas Deus, Ele nos dá resposta nos momentos oportunos, irmãos. Aí chegou certa vez que eu completei meu presente de 18 anos, muitos dão a faculdade para o filho, né? Dão um carro, eu já conhecia aí, ganhou um carro, ganhou uma faculdade, e naquele dia, meu presente foi, ele disse para mim o seguinte, você já é maior de idade, eu não tenho problema com a justiça, só que você vai ter que escolher entre eu e entre Jesus, você não vai poder ter 2 pais. E eu falei assim, a minha escolha já está feita, desde o ventre da minha mãe. Eu usei aquela passagem de Jeremias que ele diz que desde o ventre da minha mãe o Senhor me escolheu, me ungiu. Eu escolho Jesus. E aquele dia ele disse para mim, então você vai ter que pegar suas coisas e sair dessa casa. Sair de casa aquele dia. Na época o pastor pediu para mim, o pastor que eu estava ali sobre a sua orientação, sabendo da história, da situação, pediu para ir lá e conversar. E foi o que eu fiz, irmãos. Disse para ele assim, olha pai, eu estou saindo daqui não por vontade própria, porque ele dizia que eu não queria saber mais de pai e de mãe, porque eu era fanático, eu estava escolhendo Jesus Cristo, e não queria saber de família. Eu disse, não, você me obrigou a fazer uma escolha, e se eu fui obrigado a fazer uma escolha, infelizmente, a minha escolha não vai ser o Evangelho. Não importa se é pai, se é mãe, ou se um dia for minha esposa, mas eu escolho Jesus Cristo. Amém. 18 anos, e que 18 anos, irmãos? Mas eu digo para a igreja, sem hipocrisia nenhuma, foi a melhor época da minha vida. Foi a melhor época. Porque quando as situações difíceis estão sobre nós, irmãos, é um tempo que a gente busca mais a Deus. Às vezes na vida a gente se acomoda quando as coisas parecem que vai bem, mas foi a época que eu digo para a igreja que foi uma época boa, época que me fez crescer, me fez entrar no Evangelho de cabeça e entender, irmãos, que o Evangelho, Jesus não me chamou para possuir bens, Jesus não me chamou para ter riqueza, mas Ele me chamou e nos chamou para possuir o reino eterno. Amém. Eu agradeço muito a Deus que nesses tempos dos 18 anos já se passou aí mais de 10 anos, 18 para 34 já passou aí mais de 15 anos, e Deus, irmãos, nesse tempo Ele abençoou tanto a minha vida, não por uma troca,
mas no sentido de honrou aquilo que um jovem de 18 anos acreditou. E ali onde Deus me abençoou, me preparou uma namorada que hoje é minha esposa. Temos uma filha, fomos morar em outro estado, voltamos, e é onde conhecemos o movimento batista. Estávamos em outra denominação, e ali entendemos que aquela não era a ideologia, não era as instruções, os ensinamentos que queríamos. E Deus, voltando para São Paulo, nos permitiu fazer parte desta igreja. Eu agradeço muito a Deus por isso. Amém. Hoje dentro da família ainda existe muito atrito por nós fazermos parte desta igreja. Existe. Nós dentro da nossa família não olham para nós como pessoas que querem um compromisso com Deus de verdade. Mas a nossa situação dentro da nossa família, ela entende que nós sofremos uma lavagem cerebral, que estamos seguindo está errado, não tem nada a ver com aquilo que aprendemos lá atrás. Então ainda permanece os dias de luta. Mas eu glorifico a Deus, que Deus tem preparado uma igreja abençoada para nós. Deus tem preparado 2 pastores e obreiros que realmente vemos que tem instruções bíblicas. Não traz aqui para nós que eu tenho que dar para Deus me dar. Pelo contrário, diz que eu tenho que dar e sempre dar. Porque a recompensa que Deus tem para nós é a vida eterna. Amém. Deus assim tem nos sustentado. São os dias de luta. Dias de luta com essa criança que já são aí praticamente 2 anos. Correndo para o hospital, é remédio para lá, é remédio e mais remédio. Mas Deus tem nos sustentado. Amém. Amém. Nesse tempo temos visto a criança que está se desenvolvendo bem, a criança inteligente, uma criança que cada dia tem praticamente como é que eu posso dizer? Nos surpreendido. Então aí temos visto o cuidado de Deus. E nós oramos a Deus, se o Senhor fizer eu vou fazer, se o Senhor me der eu vou te dar. Não, estamos fazendo o que estamos aprendendo. Senhor, tem misericórdia de nós porque não merecemos nada. É verdade. É difícil, digo para os jovens, os mais jovens, você que Jesus chamou para o Evangelho, olha a responsabilidade que você tem. Olha a responsabilidade. Não leve de qualquer jeito. Seja um exemplo. Os dias difíceis podem chegar, mas Deus é maior. Amém. Está aqui os cabelos brancos. Os cabelos brancos. Para dizer que eu não minto. É verdade. Costumo dizer para o irmão Álvaro, esses cabelos brancos ensinam muito. É verdade. Né, irmão? Esses cabelos brancos ensinam muito. Então, irmãos, eu gosto de passar isso para a igreja, não porque eu sou bom, ou porque, olha, ele é o tal. Pelo contrário, irmãos. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. É verdade. Amém. Isso eu trago para dizer o seguinte, que a vida do crente tem que ter marcas. Subir no púlpito para dizer que prosperou financeiramente é muito bom. Eu talvez não seja nem o ideal. É o que eu tenho aprendido. Nós temos que testemunhar que sofremos consequências da nossa fé em Jesus Cristo. Eu na minha juventude já cheguei a escutar muitas coisas, porque dentro da igreja eu não era um jovem que vivia com fica-fica, não era de turminhas errados, era talvez um crente quadrado para alguns. Mas irmãos, eu vejo que Deus ele me sustentou, Ele tem me sustentado. Infelizmente muitos que partiram para esse caminho hoje, o que a gente tem notícia é que não estão firmes, é que infelizmente desacreditaram daquilo que aprenderam lá atrás, porque estavam dentro da igreja e estiveram por estar. Não, irmãos, o Evangelho é doído. O Evangelho ele vai doer na nossa carne. Eu não sou perfeito. Talvez eu costumo dizer igual Paulo, muitos que eu comento isso, que não são evangélicos, ficam até meio, acham que às vezes nem concordam com certas coisas que eu falo assim.
eu talvez seja pior do que você. Mas por quê? Eu falo porque para nós que acreditamos, para nós que defende uma santidade, um erro que a gente comete praticamente encobre tudo aquilo que a gente fez diante do olhar dos eleitos. Eu me coloco nessa condição, eu tenho visto a bondade do Senhor Deus. Amém. Então eu trago isso, irmãos, não é para dizer para os irmãos mais uma vez que eu sou tal, mas passar um pouco para a igreja, de que quando a gente assume um compromisso, de acreditar, vocês que estão aqui têm esse compromisso e sabem que não é fácil. Amém. Eu agradeço a Deus mais uma vez por fazer parte, peço a oração da igreja, que sejamos, que cada vez mais nos dediquemos ao que acreditamos. O pastor Ademir, em especial, que aí tem acompanhado, tem dado os aconselhamentos. Voltamos para São Paulo, meu pai chamou novamente para a gente morar lá, construir lá, tal, que aqui é de vocês. Mas não sei se por um momento de empolgação, não sei se tem um propósito de Deus nisso tudo, mas é como que voltou tudo de novo. É uma perseguição ferrenha, é momentos ferrenhos. Mas eu digo o seguinte: se Deus está na condução de tudo, irmãos, nesse imbróglio todo, alguma coisa aí vai acontecer. Amém. Não sei o que é, nós não entendemos certas coisas. Vim porque eu tenho o seguinte, eu digo o seguinte: aquela situação que aconteceu não brotou no meu coração, irmãos, como que uma revolta ou um desprezo por ele, porque até então tudo é dentro daquilo que acreditava. Então tentamos buscar um novo caminho, tentamos reconstruir algo, mas do outro lado é difícil, porque a oposição a Deus é grande, as ofensas, as críticas é grande, mas Deus é bom. Amém. Amém. Domingo passado ele caiu de uma altura de 6 metros, entre 4 e 5 metros. Eu não sou bom de fazer medição, mas provavelmente seja isso. Irmãos, para um homem de 67 anos, pesando quase 100 quilos, uma queda daquela, não teve uma fratura sequer. Não teve uma fratura sequer. Talvez você conheça alguém que caiu 2 metros, 1 metro e pouco, quebrou um braço, fraturou, mas entrou na altura quase de 6 metros. Depois uma escada de madeira em cima de uma escada de cimento para mexer não sei aonde. Ele se equilibrou e caiu. Não teve nada. Então, Deus ele sabe o porquê de tudo. Mas o Evangelho nos faz mais. Amém? Amém. Se você tem essa convicção, permaneça com ela. Lute por ela. Vai ter oposição. E eu aprendi uma coisa também nessa vida: que quando existe uma oposição àquilo que você acredita, é porque algo não está errado com você, mas com o outro lado. Porque quando você confessa Jesus, entende os princípios de Deus, é isso que é para nossas vidas, e do outro lado você encontra uma oposição forte contra isso que você acredita, pode ter certeza, irmãos, é aí que você tem que entender que é aí que Deus realmente Ele tem algo bom para nós. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Essa é a mensagem de Deus para nós. Amém. Rapidamente esta noite, no culto da nossa igreja, que foi feita 15 dias atrás, foi culto de Páscoa, e nós começamos a extrair da palavra de Deus algumas lições sobre a Páscoa, baseado no livro de Êxodo, capítulo 12, e nós fomos caminhando em alguns versículos, e eu destaquei que a Páscoa ela tem a sua centralidade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A verdade é, os cristãos, aqueles que recebem a Cristo como Salvador, eles herdam não a Páscoa em si, mas nós herdamos o Senhor da Páscoa. É o que Paulo está falando aqui no livro de 1 Coríntios, que nós lemos aqui a princípio com os irmãos. Ele fala para nós estarmos celebrando a festa
porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, ele foi imolado por nós. Então a festa da Páscoa, na verdade, ela foi dada para Israel. E eles deveriam estar comemorando esta festa da Páscoa uma vez por ano, oferecendo um cordeirinho ali no altar. A palavra de Deus também nos ensina que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, ele é sombra das coisas que haveriam acontecer no futuro. Paulo fala lá em Hebreus que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento eram figuras do verdadeiro. Ele usa a expressão como se fosse uma sombra do verdadeiro. O que é uma sombra? Morrendo, não tem sangue morrendo, ela é apenas uma sombra. Mas eu sei de onde essa sombra ela está refletindo. Ela está refletindo da minha mão. Quando o apóstolo Paulo ele fala que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, elas tinham uma convergência, todas elas apontavam para Cristo. Ele estava falando que aquelas pessoas elas não tinham, por exemplo, a mão como eu tenho, eles não tinham nada para saber que sombra é essa. Mas eles sabiam que apontava para algo que Deus estaria realizando no futuro, apontando para o Senhor Jesus Cristo. E então, quando João Batista ele vê Jesus Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está dizendo: olha, aquilo que era a figura do verdadeiro, agora nós não temos mais a figura, nós temos o verdadeiro, nós temos aquele que veio cumprir tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava, inclusive a Páscoa. Então nós não celebramos a Páscoa, mas nós celebramos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela retrata, ela é um resumo do que é a Páscoa do Senhor. E o apóstolo Paulo, então, trabalhando com os irmãos em 1 Coríntios, ele vai pegar exatamente esta ideia do que é a Páscoa do crente, do que é a ceia do crente, ele vai fazer algumas aplicações próprias para a vida do crente. Mas antes, porém, de eu entrar nesse texto aqui bem rapidamente, eu gostaria que vocês voltassem lá para o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 8, Êxodo 12, 8, para que vocês possam notar que quando os israelitas estivessem celebrando a Páscoa do Senhor, eles deveriam obedecer a alguns ritos, e também apontava para o Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria que vocês abrissem lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 8. Fala o seguinte: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão.